Olá, é um prazer ter você aqui comigo neste que o último episódio de Entre Tempos. Uma responsabilidade grande e uma honra de fechar esse importante capítulo do Entre Linhas S.A. Eu sou o Pedro Próquino, estrategista de relações públicas e de comunicação e incumbido de falar sobre carreira, aquele que foi um dos 3 temas mais escutados da nossa segunda temporada. E para mim, pessoalmente, eu vou te confessar aqui no pé do ouvido, esse tema sempre foi super interessante, já foi angustiante e tem sido cada vez mais complexo, especialmente de 2023 para cá. E essa complexidade, para mim, tem conexão direta com a evolução natural de uma carreira, o que faz todo sentido. Deixa eu te contar uma história para ajudar. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um projeto com a Japa e com o Alf, chamado Todo Mundo Precisa de um RP. Ele tá meio parado, mas ele já foi o principal movimento do Brasil para estudantes e profissionais de relações públicas. O nosso evento, a RP Week, reunia mais de 1.400 pessoas em 6 dias de evento aqui em São Paulo. Vinha gente do Brasil e do mundo todo, literalmente. Na época desse evento, eu navegava entre empresas muito bacanas, como a Uber e a Meta. Então, falar de carreira era mais fácil, especialmente para um público mais jovem do que eu. E eu tinha um workshop que eu adorava, justamente porque ele abordava isso, falava sobre a construção de carreira na área. Olhando para trás é engraçado reparar que só porque eu trabalhava numa empresa bem bacana, isso virava sinônimo de sucesso para mim e para as outras pessoas. É bem doido, né? E um ponto que a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas bom, acelera o tempo. A gente chegou em 2023. Eu estava no iFood como Head de Policy Comms, uma responsabilidade gigante de guiar a empresa na construção das campanhas e movimentos que colaborassem com a construção da política pública de regulamentação dos entregadores de aplicativo no Brasil, até que eu fui demitido na 3ª onda de layoffs. E encerrava-se ali o meu ciclo corporativo. O mundo para comunicadores em cargos de liderança, gerentes, heads, diretores, ele não estava bom não. E aí eu fiz um jantar na minha casa com umas 14 pessoas, amigos, colegas, todos e todas, gerentes, heads e diretores de empresas como a Meta, como a Uber, a Amazon, o iFood e algumas outras empresas também bacanas. Todos tinham sido demitidos em layoffs e estavam com dificuldade de se recolocar. Eu tô te contando essa história porque ela tangibiliza altos e baixos e o plot twist já vai chegar. Fica comigo aqui mais um pouco. Bom, foi no comecinho de 2024 que a minha cabeça começou a mudar de rumo. Eu levei bastante tempo para assumir que, primeiro, eu havia me tornado um empreendedor por necessidade, mas que 2, isso me permitia focar em coisas que eu realmente gostava de fazer e era muito bom em resolver. O desafio era como tangibilizar isso em valor real para os meus prospects, já que isso passava por habilidades múltiplas. E mais uma vez algo doido, como a gente busca e sempre valoriza uma habilidade técnica específica ao invés de uma habilidade comportamental que é perene e duradoura ao longo do tempo, né? Inclusive esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela se mudou para o Catar recentemente. Pois é. E a gente estava refletindo sobre síndrome do impostor nesse contexto de termos estado envoltos em empresas de tecnologia de altíssimo impacto. A conclusão foi de que a gente tem muito conhecimento e especialmente uma barra muito elevada de qualidade da entrega, o que segue sendo raro no mundo. E não é sobre conhecimento específico, mas sobre a capacidade de, independentemente do que a gente esteja fazendo, sermos capazes de aprender, analisar, encontrar soluções e entregar essas soluções com qualidade excepcional. Eu vou repetir, são 4 itens. Aprender, analisar, encontrar soluções e executar essas soluções. E tem mais umas coisas importantes da gente lembrar sempre quando a gente fala de carreira. A gente tem essa visão fixa de que carreira só pode ser em empresa, que é um mito. A gente acha que quanto maior e mais relevante a empresa, melhor ou mais sucesso é uma carreira. Também é outro mito. Agora,
A relação com uma empresa, ela é sim puramente uma relação comercial e transacional. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata da relação da empresa com você. E a gente sempre precisa lembrar disso. Autoconhecimento profundo e verdadeiro é extremamente importante nessa jornada. E seja egoísta e use sim o teu sobrenome corporativo para construir o seu networking. Mas lembre-se, como a gente diz muito aqui no Entre Linhas SA, seja interessado e interessante, mas não seja interesseiro. Fazer o que você gosta é carreira, mesmo sem empresa. E mais desafiador também, é verdade. E longe de romantizar o empreendedorismo, apesar de ser um hoje, não vou ficar romantizando e nem dizendo, convertendo aqui para que você vire um empreendedor ou uma empreendedora, porque eu acho que cada um de nós tem que definir o que gosta, o que tolera e o que efetivamente quer fazer nessa vida, né? A parte difícil é justamente a gente separar o que sempre fomos ensinados de que era bom para aquilo que é bom para a gente. E tudo tem trade-off na vida. Fim do dia, eu cheguei aqui em alguns elementos que eu julgo serem fundamentais para quando a gente fala de carreira, quer seja dentro de uma empresa, de qualquer tamanho, ou se você for fazer isso sozinho ou sozinha ou com amigos, quer seja isoladamente como um consultor ou uma consultora ou num negócio propriamente dito. Esses 4 elementos eles ficaram muito marcados e Gabi, André falaram um pouco disso. Todos os nossos convidados que passaram pela segunda temporada do Entre Linhas SA também abordaram isso em formas, momentos e lugares específicos. E ao revisitar todo esse material para construir esse episódio específico aqui com a minha visão sobre carreira, eu comecei a notar que hoje a minha cabeça está neste lugar que eu vou contar para você agora. Então, lembrando, esses elementos são os que eu julgo fundamentais para quando a gente fala de carreira, tanto dentro quanto fora de uma empresa, empresas pequenas, médias, grandes, de forma isolada ou qualquer coisa. O primeiro elemento que eu acho muito importante é o conhecimento. O famoso lifelong learning. A gente não se atenta muito para isso, né? Ainda mais no mundo de conteúdo efêmero, rápido, veloz. A gente vai consumindo muita coisinha picada, sem profundidade, e vai deixando pelo caminho a oportunidade de aprender coisas sólidas. E não é só sobre aprender coisas da sua área, mas principalmente coisas entre áreas. Atuar como um conector e tradutor dessas coisas. É ser generalista, que, como a Gabi comentou, passou para vilão ao longo do tempo, lá na Revolução Industrial, mas que quando mais a gente sobe, melhor seremos conforme a gente tem mais habilidades complementares. Conhecimento que não é só específico, mas que nos possibilita entender efeitos de causa, efeito e correlação do nosso trabalho, da área do projeto que a gente está lidando com outras áreas e coisas dentro da empresa. O segundo elemento é ética, é fazer a coisa certa, do jeito certo e com respeito. É bem mais difícil do que ser o tal do brilliant jerk que falam lá no Vale do Silício. Desculpe meu francês, mas a melhor tradução que eu encontrei para isso é ser o cuzão brilhante. Aquele babaca que é genial no que ele faz, mas que acaba com qualquer ambiente sadio de trabalho ou relação boa. Ser ético e íntegro no mercado de trabalho, para mim, é uma habilidade muito importante, um elemento muito importante, né? O terceiro ponto dessa lista é o comprometimento. E por favor, né, se você escutou o nosso episódio sobre cultos corporativos, não confunda comprometimento com devoção. Se você é funcionário CLT, independente do nível, seja comprometido com o que é esperado ou acordado com você. Se você é um consultor, uma consultora, um profissional autônomo, tenha comprometimento com os projetos que você está tocando, com os prazos e com as entregas. Isso, de novo, não importa o teu nível dentro de uma empresa. É fácil a gente ficar preso só naquilo que nos interessa ou que a gente gosta e esquecer ou negligenciar o resto. Comprometimento é algo que as pessoas lembram se você teve ou não. E por fim, o último elemento dessa minha lista é a qualidade. E ela depende tão somente de você. Sempre vai ser um dos seus principais cartões de visita. Entregue o trabalho, seja ele qual for, com capricho,
com estética e com qualidade excepcional. Aquela qualidade que você sabe que você é capaz ou que você acredita que é a melhor qualidade que você pode entregar. E melhorar esse nível de entrega ao longo do tempo sem deixar ele virar uma paranoia é fundamental. Recentemente eu tive inclusive uma pira muito doida na minha cabeça porque achei que a minha qualidade de entrega não estava boa e fiquei puto comigo mesmo. Enfim, tem sido importante isso justamente porque eu vou te contar daqui a pouco. Independente do modelo ou forma de trabalho que você tenha, são esses elementos acima que vão ser parte fundamental da construção da sua reputação e do que eu chamo de fator de recomendabilidade, que é o quanto alguém se sente confortável em te recomendar para outro alguém. E não existe nada mais poderoso do que isso. Recentemente, eu tive também 2 exemplos práticos exatamente dessa história e que acabaram com qualquer dúvida sobre qualidade e mostraram o quanto a consistência, a disciplina da manutenção dos itens acima importam. O primeiro foi uma conversa que eu tive com uma advogada de um renomado escritório de M&A, ela é pessoa com nome na placa, e ela me disse: eu me sinto confortável de te recomendar para qualquer cliente que precise dos teus serviços, Pedro. E aquilo foi muito marcante para mim, porque ela não tem obrigação nenhuma ou não precisava em absoluto ter dito isso durante a nossa conversa. E o segundo foi um sócio de um importante fundo de investimento que chegou até mim. E ele já foi C-level global de marcas bem conhecidas por você. A gente se conectou no LinkedIn e no primeiro papo, depois de algumas algumas trocas de mensagem ali no LinkedIn, ele disse para mim: Pedro, o fulano falou muito bem de você e foi por isso que eu resolvi me conectar contigo. De novo, zero obrigação, zero necessidade, mas onde o histórico da minha atuação ou das coisas que eu fiz nessa vida importaram muito. E isso para mim também importou muito. Ou seja, alguém A falou bem de mim para uma pessoa aleatória que acreditou nisso e por esse motivo resolveu se conectar comigo. Hoje a minha cabeça, ao pensar sobre carreira, ela está nesse lugar. O quanto as decisões que a gente toma e as atitudes que a gente tem no dia a dia impactam na nossa recomendabilidade. Dentro ou fora das empresas, porque isso acontece em todo lugar. Dentro das empresas, todo mundo olha: não vamos envolver fulana ou fulano, porque, sei lá, vai atrapalhar, vai reclamar. De novo, não confundam com devoção, mas sempre que você tem nessa postura de olhar para esses 4 itens que dependem tão exclusivamente de você, conhecimento, ética, comprometimento e qualidade, isso fala muito alto ao longo do tempo. E todos esses elementos estão ao teu alcance e dependem tão e somente de você. Antes de partir, se conecta com a gente, siga o nosso canal no YouTube, avalie esse episódio em qualquer plataforma e segue a gente no LinkedIn, no Instagram ou no TikTok. Vai levar uns 45 segundos para você fazer isso e importa um montão pra gente aqui. Eu agradeço imensamente em nome do André e da Gabi por você ter nos acompanhado neste Entretempos. A gente segue aqui cozinhando os próximos passos, por isso a importância de você seguir a gente e em breve a gente te conta qual vai ser a nossa próxima empreitada para ajudar você a seguir navegando as entrelinhas do mundo corporativo. Tchau!